lá! Hoje a gente vai aprofundar um conceito que é, olha, fascinante e fundamental para o nosso autoconhecimento: as faixas de evolução. Pense nele como uma ferramenta super poderosa, sabe? Para ajudar a gente a entender melhor a nossa própria jornada. Esse nosso papo aqui, ele é como um guia, sabe? Uma forma de colocar uma luz e trazer mais clareza para esse caminho de transformação que a gente está trilhando juntas. É uma maneira de organizar as percepções, os sentimentos, tudo aquilo que vai surgindo nessa nossa jornada. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Eu gosto de pensar nessas faixas como um mapa. Isso, um mapa. Um mapa que não vai te dizer para onde você tem que ir, mas que ajuda, e olha, ajuda muito a entender exatamente onde a gente está. E isso traz uma clareza, nossa, uma clareza incrível para a jornada. Ok, vamos lá. O que são, afinal, essas faixas de evolução? De forma bem simples, são estágios de consciência. Cada faixa dessas descreve um jeito bem específico de perceber o mundo, de sentir, de reagir às coisas que acontecem, aos desafios. E o ponto mais importante é o seguinte: evoluir nessas faixas não tem nada a ver com julgamento, com certo ou errado, tem a ver com ganhar autoconhecimento e, com isso, muito mais liberdade. E esse nosso mapa, ele se divide em 5 grandes áreas, 5 territórios. A faixa primitiva, depois a de sensação, a de pré-desenvolvimento, a da consciência e lá no topo a do sentir. Pensa que cada uma delas é como um degrau mesmo, sabe? Um degrau nessa escada da nossa evolução interna. Para isso ficar bem concreto, bem fácil de visualizar, a gente vai pegar uma única virtude, mas uma que é super poderosa: a aceitação. E vamos observar como ela aparece de jeitos totalmente diferentes em cada uma dessas 5 faixas. Isso vai deixar o conceito, sim, cristalino. Olha só que interessante essa progressão. Na faixa primitiva, aceitar é impossível. O que manda ali é a negação, a revolta, a mágoa. Subindo um degrau na sensação, a aceitação vira uma espécie de conformismo passivo, sabe? Ah, deixa assim para não ter problema. Já no pré-desenvolvimento, quando as expectativas são quebradas, o que vem é raiva, é ansiedade. É só quando a gente chega na faixa da consciência que o trabalho de verdade começa. É um esforço ativo para aceitar, para entender. E por fim, na faixa do sentir, a aceitação se transforma em paz, uma serenidade profunda com o fluxo da vida, com aquilo que a gente não controla. Certo, a teoria ficou clara, né? Mas a grande questão é como é que esse mapa se aplica na nossa vida real, no nosso dia a dia. É exatamente aí que essa ferramenta se mostra tão poderosa. Vamos ver como esses padrões dão as caras na nossa rotina. Então, a pergunta é essa: onde é que essas faixas se manifestam no cotidiano? E a resposta é: em tudo. Tanto aqui nas nossas conversas, quanto nos momentos mais comuns da vida lá fora. Aqui, durante as nossas sessões, isso fica muito nítido. Aparece naquelas resistências que surgem quando a gente toca em certos temas, sabe? Na dificuldade de assumir a responsabilidade por um padrão que a gente sabe que se repete, naquele conflito interno que às vezes dói entre a persona que a gente mostra para o mundo e o nosso desejo de ser autêntica. E claro, naqueles momentos do clique, quando a consciência se expande e a gente finalmente entende um padrão. E entre uma sessão e outra, aí os sinais estão por toda parte. Naquela reação imediata a um imprevisto, a gente explode de raiva ou consegue sentir a chateação de forma controlada? No jeito de lidar com uma crítica, vira ira ou vira reflexão? E principalmente naquelas pequenas vitórias que são, na verdade, gigantescas. Escolher não reclamar, tentar perdoar de verdade, ou só de perceber aquela luta interna para não repetir um hábito antigo, isso já é pura evolução. Então, vamos amarrar tudo isso agora, conectando diretamente com a sua jornada de desenvolvimento. Olha, o ponto central é esse aqui. Entender em qual faixa um padrão nosso está operando é a chave. É o primeiro passo e o mais importante para a gente conseguir transformar ele de forma consciente. Sem esse diagnóstico, a mudança fica meio solta, sem rumo. Com ele, ela ganha intenção. E aqui a gente vê perfeitamente a transformação que buscamos. É sair daquele padrão antigo, que é pura reação, onde a gente age por instinto, por medo, por precisar da aprovação dos outros, e quase sempre joga a culpa para fora. E o objetivo é caminhar para um novo lugar, o lugar da resposta consciente, onde a gente começa a agir a partir dos nossos próprios valores, com responsabilidade, com aceitação, mesmo que no começo isso exija um esforço tremendo. E todo esse trabalho intenso, vale a pena? Quais são os frutos que a gente colhe ao desenvolver essa consciência?
Os ganhos são profundos, transformadores. É ter mais paz emocional, mais clareza nas relações, é sentir a própria dignidade sustentada por si mesma, é ter uma presença mais consciente, sabe? Estar aqui, agora. É sentir aquela liberdade incrível de não ser mais refém das reações automáticas. E, no fim das contas, é ter um propósito que está cada vez mais alinhado com o seu eu verdadeiro. E eu quero que você se lembre de uma coisa muito importante. Você não está sozinha nessa travessia. Eu estou aqui justamente para isso, para sustentar o seu processo, para ser esse apoio firme no seu caminho. Agora que o conceito das faixas de evolução ficou mais claro, mais palpável, o nosso próximo passo nas nossas sessões é usar esse mapa para olhar especificamente para o seu contexto, para os seus desafios e, claro, para as suas vitórias. Se ficar qualquer dúvida, você já sabe como me encontrar. Me chama, me manda uma mensagem. A gente se fala.